Nós estamos estudando o Novo Testamento. Hoje a gente vai falar sobre a carta do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia. E tem muita coisa legal aí para a gente aprender com essa igreja, né, com esse povo da Galácia. São apenas 6 capítulos. Você lê numa tacada só essa carta, né, e ela tem assuntos assim maravilhosos para a gente. Tenho indicado você a estudar com a Bíblia Viva, né, que é uma Bíblia com uma forma de você entender, né, o texto, o contexto mais fácil, né, com uma metodologia mais contemporânea, com uma linguagem mais simples. E essa Bíblia ela vai te ajudar bastante, né? Quem usa aí os aplicativos, dentro dos aplicativos de Bíblia, você também consegue baixar a Bíblia Viva, né? Que é uma Bíblia maravilhosa. Então, a gente trouxe algumas telas, né? E a gente quer falar um pouquinho sobre o que diz o apóstolo Paulo nessa carta, né? Então, a carta aos Gálatas é como se fosse um hino de libertação cristã. Você já sabe, o povo judaizante, né? Aquela turma que fazia parte ainda do santuário, e essa turma, eles tinham uma forte perseguição à igreja gentílica, aonde Paulo implantava a igreja, aonde Paulo levava o evangelho da graça, eles vinham com toda a filosofia judaizante para minar a igreja. E como o templo ainda era real, né, ele só foi destruído depois do ano 70, o templo de sacrifícios, né, judaicos ainda era real nesse momento ainda, a igreja sofreu uma forte influência do judaizante e graças a Deus que Paulo, né, foi forte, foi incisivo na sua postura, não permitindo que de forma alguma todos esses conceitos da antiga aliança fizessem parte da nova aliança e da obra consumada da cruz. Então, é um hino para a liberdade cristã e combate o legalismo de forma acentuada e corajosa, né? E a gente vê isso com propriedade no capítulo 5, então, né, quando a gente chegar lá, você vai ver a forma que Paulo relata, da maneira que ele fala com a igreja sobre essa liberdade que eles estavam agora perdendo. É uma epístola que foi motivada pela infiltração deles, né, de seitas. E hoje não é diferente, né? A gente precisa tomar muito cuidado com as heresias, porque elas são sutis, elas começam de uma forma muito sutil, e se a gente não tomar cuidado, ela pode se tornar um princípio e, através de atos heréticos, causar um forte dano no cristianismo. Então, o cristianismo sempre sofreu ataques da área da heresiologia. E os judaizantes, nesse período aí, tiveram uma presença muito forte, né, tentando tirar o povo de Deus da graça, né, do favor imerecido de Deus, da obra consumada da cruz. E Paulo estava sempre escrevendo e dizendo para eles o que eles deveriam fazer, com o seu legalismo no meio da igreja, induzindo os Gálatas ao erro. Então, essa é a principal postura, né, de Paulo escrever essa carta para as igrejas da Ásia, para que eles não fossem manipulados pelo erro e nem deixassem esses heréticos transformar o evangelho de Cristo num evangelho maldito. Aí ele fala logo no capítulo 1, no versículo de 6 a 7, né, sobre essa postura da igreja, né? Estou admirado de vocês tão depressa
estejam desviando-se daquele que pela graça de Cristo chamou vocês e agora já estão seguindo outro evangelho. Chegou o conhecimento de Paulo que essa igreja não estava mais vivendo a graça, não estava mais vivendo a obra consumada da cruz, e Paulo exorta, Paulo chama a atenção deles em amor, mas a exortação ela é necessária, ela é importante para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Como pais, a gente exorta os nossos filhos, e Paulo aqui, como um pai espiritual, estava exortando a igreja e dizendo para eles: fico pasmo, estou admirado, como depressa vocês largaram o que eu ensinei para vocês, e vocês estão seguindo um outro evangelho, com uma outra postura, com uma outra metodologia, com um outro conceito. Esses homens, essa seita, eles queriam justamente trazer os rudimentos da lei. Alguém aqui já teve curiosidade de ver um estudo sobre tabernáculo? Tabernáculo? Já ouviu falar do tabernáculo? Então, no tabernáculo, o modelo do tabernáculo era o modelo que estava no templo. Então havia sacrifícios ainda de animais, havia ainda oferenda para os sacerdotes que estavam no templo, e os judaizantes eram esses caras que defendiam esse modelo. Eles queriam que isso permanecesse, os sacrifícios sendo realizados, a arca do tabernáculo sendo ali exposta diante de um sacerdote para que ele pudesse oferecer os animais, e aspergir o sangue. Só que a gente sabe que tudo isso que aconteceu no tabernáculo apontava para uma pessoa. O tabernáculo aponta para uma pessoa, Jesus e a sua obra consumada na cruz. Todo o sangue que era colocado no altar do sacrifício no tabernáculo, ele apontava para o derramamento do sangue do Cordeiro de Deus, que estaria tirando o pecado do mundo. E aí, sempre quando as pessoas pecavam, o que elas faziam? Elas levavam uma oferenda, seja um pombinho, seja um cordeiro, sem defeito, sem ruga, sem nada, sem nenhum defeito do animal. Isso está tudo lá em Êxodo, vocês poderão estudar, Levíticos também fala sobre isso. E aí, apresentava isso ao sacerdote, e o sacerdote fazia o sacrifício. Havia vários tipos de sacrifício, em decorrência das falhas que as pessoas iam praticando, e aquele sacrifício, aquela aspersão do sangue, cobria, apagava o pecado sobre as pessoas. Só que a obra consumada da cruz foi única, perfeita e definitiva. Jesus foi o Cordeiro que foi aspergido, foi oferecido na cruz do Calvário, e o seu sangue, foi um sangue precioso que resgatou todos nós através da sua morte vicária na cruz. Então, a partir do sacrifício de Jesus, haveria necessidade de outros sacrifícios no tabernáculo em cima do altar? Claro que não. Por quê? Porque o sacrifício perfeito já tinha sido feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a partir do momento que ele consumou a obra da antiga aliança, todos aqueles ritos, todos aqueles conceitos, e você tem isso aí, essas explicações em Hebreus, se você quiser anotar aí, Hebreus 7, 8, 9, 10, vai falar isso claramente, falando dos sacrifícios e da superioridade da nova aliança, falando de Moisés, e da superação da nova aliança agora em Cristo. E o escritor aos Hebreus está falando justamente sobre isso, que se o sangue de Cristo foi único, perfeito, e cobriu e apagou toda a condenação da humanidade, não haveria mais necessidades de ter um altar de sacrifício, de ter o sacerdócio, de ter a arca da presença, porque o véu foi rasgado de cima a baixo, e a partir do momento que o véu foi rasgado de cima a baixo, quando Jesus disse: está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o véu
foi rasgado e a presença na antiga aliança que ficava lá na arca com os 2 querubins, ela saiu do templo. A presença não ficou mais, chamada em hebraico de Shekinah. A presença saiu dali e agora ela foi inserida em templos humanos. Você. O Espírito Santo hoje está dentro de você. A presença de Deus está dentro de você na nova aliança. E os judaizantes confrontavam tudo isso, porque eles diziam que ainda a glória estava no templo, lá no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. A glória estava lá com a arca, com a tipologia das pedras que tinham ali, com a vara de Arão que havia florescido, com o pão e o maná lá do deserto que foram colocados dentro da arca. Então, eles estavam invalidando a obra realizada por Jesus Cristo. E Paulo chega junto e fala para a igreja: vocês conhecem a obra de Jesus, vocês sabem o que Jesus fez, então vocês não devem, de forma alguma, receber outro evangelho. Capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: porque não existe outro evangelho a não ser aquele que nós proclamamos. O que ocorre é que vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernente ao evangelho de Cristo. E isso é importante na igreja pós-moderna, igreja essa que vivemos, porque a gente não pode de forma alguma ceder à pós-modernidade, aos conceitos modernos que muitas das vezes querem também ser inseridos dentro da nossa igreja, dentro das igrejas. A gente tem um padrão, a gente tem um modelo, a gente vive um princípio estabelecido pela palavra de Deus. Ela é o nosso manual de consulta, é nela que nós estamos embasados e ancorados. E vivemos tudo isso, gente, pela fé. A nossa fé é que nos mantém de pé. E Paulo continua dizendo: ocorre que vocês estão sendo enganados. E a gente tem que tomar cuidado com o engano. Uma das ferramentas que o diabo estará sempre usando ao longo dos tempos é o engano. Parece, mas não é. Tem toda a aparência de algo especial, mas não é. Veio muito sutil. E aí a gente precisa ter nesses últimos dias, e Paulo tinha isso com muita propriedade, o espírito de discernimento. A gente precisa estar atento, e o Espírito Santo vai falar ao teu espírito, ao meu espírito, sobre coisas que não vão estar contribuindo ou cooperando para o reino de Deus e para o Evangelho. E a gente precisa ter isso bem claro na nossa mente e no nosso coração. E ele continua dizendo: enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernente ao Evangelho de Cristo. E ele diz mais, que se porventura viesse um anjo do céu trazendo um novo Evangelho, que essa pessoa, esse anjo, fosse chamado maldito, porque não existe outro evangelho a não ser o evangelho que foi pregado e deixado o seu legado pelo Cristo, que está lá nos evangelhos sinóticos que você já conhece: Mateus, Marcos e Lucas. E João, que fala desse complemento do evangelho de Cristo Jesus. Então a base está ali, nos evangelhos. E Paulo continua dizendo, versículo 12 do capítulo 1: minha mensagem não vem de pessoa alguma, eu a recebi do próprio Jesus Cristo, que me instruiu sobre o que dizer e o que falar para vocês a respeito do Evangelho. Então Paulo está ali se impondo, Paulo está mostrando para eles, que eles não devem passar tão depressa da graça de Cristo para um outro evangelho,
Paulo está dizendo para eles serem firmes. E isso é muito importante, gente. A gente precisa ser firmes. A gente precisa ter convicção daquilo que somos, daquilo que temos. A gente precisa ter convicção de quem somos e o que Cristo fez por nós. Tudo isso está embasado pelo conhecimento e pela nossa fé. E Paulo está dizendo isso para a igreja da Galácia: vocês estão perdendo isso com uma facilidade muito grande. Versículo 16 do capítulo 2, tem um outro texto aqui que nos chama muito a atenção, que diz assim, ó: sabemos muito bem que não podemos tornar-nos justos diante de Deus pela obediência às nossas leis judaicas, mas somente pela fé em Cristo Jesus, para que Ele tire os nossos pecados. E assim nós também já confiamos em Cristo Jesus, crendo que podíamos ser justificados por Deus devido à fé, e não porque tivéssemos obedecido às leis judaicas, porque ninguém jamais, olha só, será justificado pela obediência às leis judaicas. Paulo está aqui agora no capítulo 2, nessa porção do versículo 16, confrontando tudo quanto os judaizantes haviam pregado sobre a igreja da Galácia, na igreja da Galácia, né? Ele está falando que toda a obra da lei não tinha nenhuma validade, porque Cristo, né, tinha feito todo o sacrifício pleno, justificado todas as pessoas, e eles deveriam crer em Cristo pela fé, e não ser agora justificado pela obediência às leis que estavam lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. No versículo 20, Paulo reafirma o seu apostolado, e ele diz: olha, eu já fui crucificado com Cristo, eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo quem vive em mim, e a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sou daqueles que consideram sem sentido a graça de Deus. Se pudéssemos ser justificados pela guarda das leis judaicas, então não haveria nenhuma necessidade de Cristo morrer. Paulo está trazendo a orientação à igreja, dizendo para eles: olha, gente, se eu fui transformado, se eu tive um encontro com Cristo, se a minha vida foi mudada. Aliás, quero lembrar você, Paulo era um dos maiores legalistas e fariseus nato. Ele era um perseguidor da igreja, ele defendia as teses dos judaizantes. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, a caminho de Damasco, e ele estava indo perseguir a igreja, né, Cristo, né, foi o transformador da vida de Saulo para Paulo. E a partir dali ele recebeu, né, essa unção pela fé. Ele recebeu a cura pela fé. Ele recebeu as respostas que tanto ele precisava pela fé. Então, a fé é fundamental para que você creia. O Evangelho, você já sabe, está lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 13. É o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do gentio, que somos nós. Então, o Evangelho, você já tem a definição plena daquilo que ele é: poder de Deus, poder na autoridade do nome de Jesus Cristo. E Filipenses capítulo 2 diz, né, que Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus Cristo todo joelho tem que se prostrar e toda língua confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, toda a autoridade do Evangelho está na obra realizada de Cristo e as promessas que ele nos deixou como legado. As promessas da vida eterna,
da nova realidade, da nova criatura que somos. E a gente tem toda essa convicção pela fé. E o que é fé? Você também não pode esquecer. Hebreus capítulo 11, versículo 1. É certeza, não tem dúvida. Ah, mas a ciência diz assim, que não importa o que a ciência diga ou não diga, você vive pela fé, que é a certeza, a convicção de fatos que você ainda não está vendo, mas pela fé você crê que Cristo fez, que Cristo vai voltar, que a obra consumada é a promessa, é fé. Evangelho não é razão. Cristianismo não é razão, é fé. Está pautado na sua fé. E ele continua dizendo, eu, Paulo, fui crucificado com Cristo lá no caminho de Damasco. E eu agora não vivo mais, porque se ele se levantasse para defender a bandeira de Saulo, o teólogo, o fariseu, ele estaria indo de encontro da sua maior transformação de vida que ele teve com Cristo no caminho de Damasco. Então ele continua dizendo para a igreja da Galácia, né, que Cristo é tudo para a igreja. Cristo é o centro. Cristo é o motivo de você estar aqui e eu estar aqui também. No capítulo 3, eu percebi uma informação muito legal aqui no versículo 2, que eu marquei aqui, eu quero compartilhar com você. Só gostaria de saber uma coisa. Paulo está agora confrontando a igreja da Galácia, né? Você vai ler o capítulo 3 todo em casa, e você vai ver que ele está confrontando a igreja, e está dizendo para eles assim, eu gostaria de saber uma coisa de vocês. Vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis ou pela fé naquilo que vocês ouviram? É óbvio, né, que pela lei ninguém recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele na antiga aliança vinha de formas pontuais na vida dos profetas, na vida de um líder, mas era pontual. A exemplo disso, né, você tem Sansão. O texto de Sansão é um dos mais práticos, quando ele diz, e o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão, e vinha sobre Sansão uma força sobrenatural, e Sansão fazia coisas tremendas para o reino de Israel. A mesma coisa, a unção que estava sobre os profetas, profeta Elias, profeta Eliseu, tudo aquilo vinha à presença do Espírito Santo sobre esses homens. O Espírito operava e saía. Na nova aliança, o Espírito não entra e sai, ele habita. Ok? Na nova aliança, ele habita dentro de você. Ele nunca mais sairá de você. Nunca mais. Só sai se você mandar ele embora. Senão, ele estará, a Bíblia diz, e o meu Espírito estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso que Paulo diz, olha, eu fui crucificado com Cristo, e eu mesmo agora não vivo. Eu quem? O antigo Paulo, o Saulo. Não vivo mais eu, os meus conceitos, os meus valores, a minha mentalidade, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, mas ele continua dizendo assim, né? O que eu recebi agora é vida genuína que tenho dentro do meu corpo e é resultado da minha fé no Filho de Deus. E você sabe muito bem disso. No livro de Atos está dizendo lá que depois que ele foi tocado pelo clarão, ele ficou cego, né, e ficou lá em Damasco, e o Espírito Santo usou um discípulo, que só aparece pontual naquele caso, né, Ananias, né, e ele vai lá, casa
e fala para Paulo, né, que o Senhor havia dito para ele impor as mãos sobre ele, e a partir do momento que ele impõe as mãos sobre Paulo, ora sobre a vida de Paulo, repreende aquele espírito de cegueira, diz que Paulo é batizado e recebe o Espírito Santo ali instantaneamente, através da imposição de mãos de Ananias. E a partir dali, a vida do Saulo desapareceu e começa a história do apóstolo Paulo, que a gente conhece como o grande, né, divisor de águas dos princípios da palavra de Deus elencados nas suas cartas. Então, ele começa dizendo para eles: vocês receberam o Espírito Santo de quem, gente? Da tentativa de guardar a lei, de fazer os sacrifícios, ou foi pela fé que vocês receberam? Versículo 5 do capítulo 3, ele diz assim: aquele que lhes dá o poder do Espírito Santo e opera milagres no meio de vocês, faz isso como resultado das tentativas da obediência às leis judaicas ou pela fé com a qual receberam a palavra? Paulo está confrontando a igreja, porque a igreja achava fácil agora voltar aos rudimentos daquilo que é palpável. O tabernáculo tinha todos os utensílios palpáveis, e o evangelho era algo que não se pegava e se vivia pela fé. E Paulo está confrontando eles, falando: olha, Jesus consumou tudo aquilo que era palpável, o tabernáculo, a tenda, os utensílios, a arca, tudo aquilo saiu de cena para que vocês agora vivam pela fé e recebam o Espírito Santo. Não é por mérito que você e eu temos o Espírito Santo, ok? Ele está em você, não é porque eu tenho mérito, ele está em mim, não é porque eu tenho mérito, é porque nós cremos. E aquele que crê será salvo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E a partir do momento que você e eu demos crédito à palavra do Evangelho pregada, as boas novas de Jesus Cristo, nós instantaneamente fomos transformados, e o nosso velho eu foi crucificado, para que nascesse agora em novidade de vida você, um novo ser, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, cheio da alegria de Deus, cheio do poder de Deus, para ajudar outras pessoas a receberem a mesma transformação que você e eu recebemos. Aquele que lhe dá o poder, então, é o Espírito Santo, versículo 5 do capítulo 3. E é Ele quem vai operar na vida de cada um de nós. E Paulo está voltando aqui, você pode reparar, que ele fala de Abraão, no capítulo 3. E ele fala que Abraão é crucial para nós, a igreja da Nova Aliança, porque Abraão teve a mesma experiência, ele creu em Deus, ele acreditou em Deus, e quando ele creu, ele acreditou na palavra, a partir daí a sua vida foi mudada. E se você quiser estudar um pouquinho sobre Abraão, está lá no capítulo 12 de Gênesis, começa no capítulo 12, né, onde ele recebe um convite de Deus: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra, se tu uma bênção. E se Abraão está aqui, e se eu e você somos filhos pela fé em Cristo Jesus de Abraão, as promessas que foram pontuais na vida de Abraão, elas estão sobre nós, a igreja da Nova Aliança. Seremos abençoados, seremos cheios da presença de Deus, seremos pessoas abençoadoras. E ele continua dizendo no versículo 7, eu abençoarei a todas as nações,
que confiaram em você. E assim acontece, todos aqueles que são da fé e participam da mesma bênção que Abraão, homem de fé, recebeu. Já aqueles que confiam que as leis judaicas podem salvá-lo, estão debaixo de maldição. Pois a Escritura diz: maldito todo aquele que em qualquer tempo quebrar uma só das leis que estão escritas no livro da lei. Uau! Se a Bíblia está dizendo que a velha aliança, o velho concerto, trazia sobre as pessoas maldição, eu prefiro estar vivendo a graça e vivendo-a pela fé, do que tentar pelos meus esforços cumprir o protocolo de Êxodo capítulo 20 e as suas sequências todas lá a partir do capítulo 20, porque no capítulo 20 está lá o decálogo, ok? Mas as leis não estão ancoradas só no decálogo, tem mais de 300 sub-leis elencadas junto ao decálogo, por isso que ninguém conseguia viver e cumprir a lei. Entende? E aí, Paulo está dizendo para essa igreja: vocês são loucos, meu, piraram, querem voltar a esse rudimento, querem ficar matando animal todo ano, levando sangue, e aliás, esse sangue agora já não teria mais poder nenhum, porque o verdadeiro sangue, o sangue precioso de Jesus, já havia agora resgatado toda a humanidade na cruz do Calvário. Olha só, e ele continua dizendo: o justo viverá pela fé. Quem é justo aqui? Todo mundo que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Você foi justificado pela fé. Romanos capítulo 5. Justificados pela fé, temos agora comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos justificados pela fé. Então você precisa acreditar que você se tornou justiça de Deus. Eu já preguei isso aqui, disse para você que havia no Império Romano uma sentença a ser dada. O juiz tinha duas pedrinhas, lembra? A pedrinha branca, a pedrinha preta. Quando a pedrinha branca era erguida, a pessoa estava sendo absolvida da sua condenação. Quando erguia outra de outra cor, aquela pessoa estava sendo condenada. Cristo levantou a pedrinha branca e nos declarou justos, quando ele foi para a cruz e tomou o nosso lugar. Isaías fala isso no capítulo 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós, no presente, no futuro, no passado, aqueles que receberam Jesus, nós fomos sarados. E como eu tenho certeza disso, pastor? Pela fé. O justo que foi sarado é pela fé. E ele continua dizendo, versículo 16, tem uma coisa aqui fundamental que diz assim, olha: Cristo nos comprou e nos redimiu da maldição da lei. Portanto, crente não faz quebra de maldição, nem culto de quebra de maldição. Por quê? Porque a maldição não está mais sobre você. Quem levou sua maldição? Jesus. Se na tua família tinha uma maldição de alcoolismo, em você, Cristo quebrou toda aquela maldição. Se na tua família tinha uma maldição de ninguém fica casado, todo mundo se divorcia e aí fica à mercê, em você a coisa é quebrada e a partir de você vai ser escrito uma nova história. Por quê? Porque Cristo levou sobre si a tua maldição.
Então não existe mais na nova aliança maldição hereditária até a 4ª, 5ª geração. Isso está reservado para aqueles que ainda estão debaixo da lei. Você e eu não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. E a graça é favor que você e eu não merecemos. Mas Ele, por amor, levou no seu corpo toda a maldição sobre si e nos redimiu. Redenção. Ponto. E agora ele continua dizendo, versículo 14, agora Deus pode abençoar os gentios também com esta mesma bênção que ele prometeu a Abraão. E todos nós podemos receber o Espírito Santo prometido por meio da fé. Você está reparando? Paulo está sempre falando da fé, da necessidade da igreja viver pela fé, porque a nossa fé é que vai fazer as coisas acontecerem, gente. Foi a fé, domingo passado a gente sentiu uma direção do Espírito Santo no final do encontro que o pastor Luiz pregou e começamos a ungir as pessoas e não foi, né? Eu falei para eles, olha, não dá tempo, não precisa orar, falar, nada, só abençoa, te abençoo em nome de Jesus, te abençoo. No domingo seguinte, teve uma pessoa que falou, eu fui radicalmente curada no percurso. Ela nem recebeu a unção, ela recebeu a unção, mas na caminhada dela, da poltrona até o pastor, ela veio com uma fé tão impactante, que quando ela foi ungida, o mal já tinha saído da sua vida. Fé. E essa fé é fundamental. A gente ouviu uma das pregações aqui, a gente está falando sobre fé no encontro da manhã, né? Se tivermos fé, acho que foi o pastor Luiz também que pregou sobre isso, do tamanho do grão de mostarda, o pastor Mário, não me lembro qual foi uma das duas pregações, eu acho que foi o pastor Mário, né? Através dessa fé, e ele mostrou um grão de mostarda como era, né? Pequenininho. Então não fique achando que você não tem fé, não, você tem fé, é só você exercitar essa fé. E a fé vai ser exercitada, minha gente, diante dos conflitos que a gente vive. Falta de grana, às vezes uma doença que aparece, às vezes uma falta de emprego, as coisas vão acontecendo e a gente vai sendo testado para ir para um nível acima. E o que você tem que fazer? Resistir na fé toda a artimanha do diabo que vai tentar de todas as formas levar você para o campo da incredulidade e o campo humano, para que você ali seja vencido. Porque a gente vence com as armas da fé. Efésios capítulo 10, 6, de 10 em diante, ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para resistir o dia mau. E aí Paulo continua dizendo ali, que Deus te deu já os equipamentos necessários, capacete da salvação, espada do Espírito, a oração para você vencer, e todos os mecanismos necessários para você botar na sua veste espiritual e vencer os seus desafios. Só que se você e eu começarmos a dar ouvidos ao blá 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 que Satanás vai sempre minar e tentar trazer a gente para o campo racional, a gente vai perder a guerra. Lembra Golias? Vou dar um exemplo clássico aqui para você. Golias e o exército de Israel. Campo humano. O cara era um monstro. 3 metros de altura por quase 2 de largura. Chega um cara desse, né, com uma espada que deve ter sido quase que uma lança. Se tem aí um guerreiro em Israel, pode vir que vai ser de homem para homem. Quem ganhar, leva a parada. O que todo mundo de Israel estava? Com um olhar humano. Ninguém se levantou. Aí aparece alguém que vem cheio de fé, cheio de autoridade. Quem era?
um adolescente, Davi. Quem é esse cabra? Esse incircunciso? Quem é esse? Ele está pensando que está falando com quem? Aí o cara, cheio de fé, ainda pega o quê? Pedras. E pega o seu estilingue para ir para uma guerra, gente. Contra um cara de quase 3 metros. Davi venceu o Golias, foi com a arma? Não. E você lembra do texto. Se você não lembra, eu vou lembrar você. Tu vens a mim com espadas e varapaus na sua força. Eu, porém, vou contra ti na força e na autoridade do nome do Senhor dos Exércitos. Ponto. Fé. E a essa fé você hoje usa também o mesmo nome, o nome de Jesus. Em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos. Em meu nome, em meu nome, em meu nome, em meu nome. Pastor, não estou vendo. Não importa, eu creio. E eu continuo profetizando em nome dele. E pela fé eu trago à existência aquilo que o nome dele é poderoso para fazer. E Paulo está dizendo isso para essa igreja. Paulo está falando para a igreja da Galácia que eles estavam invalidando toda essa autoridade, gente, todo esse poder. E aí ele diz no versículo 14, agora Deus pode abençoar os gentios. Quem são os gentios? Ei, somos nós. Também com a mesma bênção que ele prometeu a Abraão, e todos nós podemos receber o Espírito Santo prometido por meio da fé. E se você crer, você vai fazer proezas. E ele diz mais, né, que a teologia aqui poderia dizer que Abraão estaria passando o legado de prosperidade para o seu filho, o filho Isaque. Mas aí o versículo diz mais aqui, olha, versículo 16. Assim Deus fez algumas promessas a Abraão e ao seu descendente. E notem que não diz que as promessas eram feitas aos seus filhos, porque quem eram os filhos de Abraão? Isaque e Ismael. Ok? Isaque e Ismael. E ele continua dizendo aqui, ó, as promessas eram aos seus filhos, como diria se estivesse falando de muitos, mas ao seu descendente. E Paulo explica quem é esse descendente, a saber, Cristo. Eis o que eu estou procurando a dizer. A promessa de Deus de salvar por meio da fé, Deus, porém, nos concedeu-a pela graça em Cristo. Então, pela fé, as promessas que estavam sobre a vida de Abraão, que creu e foi justificado pela fé, você e eu também estamos debaixo das mesmas promessas. Versículo 25 do capítulo 3, ele diz mais: agora que já veio a fé, não precisamos mais daquelas leis para tomar conta de nós, porque agora todos vocês são filhos de Deus. Quem é você? Quem é você? Pastor, eu sou Marcos Lourenço Alves. Não, você não é só Marcos Lourenço Alves, não. Você é meu filho. Paulo, tu és meu filho. André, tu és meu filho. Maria, tu és minha filha. Jorge, tu és meu filho. Pete, tu és meu filho. É Cristo falando para a gente. Gente. Porque agora todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. E os que fomos batizados em união com Cristo, somos revestidos por Ele.
Versículo 29. E agora que somos de Cristo, somos os verdadeiros descendentes de Abraão, e todas as promessas que Deus fez a ele pertencem a nós. Fé. Ah, pastor, lá em casa todo mundo tinha uma vida difícil. Tinha. A partir de você, a coisa vai andar. É uma nova história. Fernandinho canta isso com uma das suas canções, né? Uma nova história Deus tem para você. É só você sair da sua tenda. É só você sair da sua zona de conforto. É só você crer. Por que Maria foi grávida de Jesus? Por quê? Você lembra como o anjo Gabriel chegou para ela? Salve a agraciada, bendito é o fruto do teu ventre, bendita é você. Porque Maria creu, gente. Isaías profetizou que nasceria da raiz de Jessé um rebento, um herdeiro. E Maria, provavelmente ela ouvia isso na sinagoga, lá quando era lido os livros do pergaminho dos profetas, e ela tomava posse daquela palavra e dizia: Senhor, se você quiser, pode ser comigo. E aí na postura dela de justiça em Deus pela fé, ela foi agraciada e recebeu a inseminação do próprio Deus sobre o seu útero. Humanamente falando, surreal, impossível, mas ela creu. Então para Deus não há nada impossível. Nada. E você precisa crer nisso. Paulo está dizendo isso para a igreja, está dizendo isso para essa turma. Creiam nisso. E aí ele fala o seguinte, versículo 4 do capítulo 4, e a gente vai parar aqui, porque o nosso horário já avançou. Mas olha só, mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, Ele enviou seu filho nascido da mãe humana e viveu debaixo da lei, para comprar a liberdade para nós que éramos escravos da lei, a fim de que Ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. E porque nós agora somos seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, que clama em nós dizendo: meu Pai. Assim, vocês não são mais escravos. Ele está falando para a gente, mas verdadeiros filhos. E, uma vez que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem. Você já imaginou se a gente tomar posse disso aqui? Tudo que Deus tem é teu. Todo o poder que Ele tem, Ele delegou a nós, a sua igreja. E se a gente vive isso e tem, uma declaração, chegou o tempo certo, o tempo da maturidade, o tempo da conscientização de que a gente está apto para fluir no poder de Deus. Eu creio, gente, que Deus vai estar levantando pessoas aqui com dom de cura, com dom de milagres. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos estar dentro dessa vibe, cheios de fé, acreditando que para Deus não há impossível de um cadeirante sair andando de uma igreja, de um surdo sair escutando. Toda a obra consumada da cruz nos deu esse legado de poder e autoridade de fazer tudo que Deus quer que a gente faça. Mas por que nós não estamos fazendo? Será que a culpa está em Deus? Deixo essa pergunta com você. Ou se nós hoje estamos muito preocupados com as coisas da vida, com as coisas seculares, com as coisas secundárias, e aí colocamos Deus
em segundo plano? Pastor, mas Deus nunca está em segundo plano na nossa vida? Sim, Ele nunca está. Mas a gente, às vezes, tira a autoridade dEle e diz assim, não, deixa que eu resolva essa parada. Deixa que agora é na minha força. Deixa que agora eu faço. Deixa que agora... Querido, Deus não quer que você fique exausto mais, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, todas as suas crises, todos os seus problemas. E o que Ele vai fazer? Ele vai cuidar de nós. Ponto. A fé fez Abraão fazer coisas inimagináveis. Por exemplo, você sairia da sua casa, você largaria todo o seu bem, todo o seu patrimônio para ir à deriva andando para uma terra? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Ainda nem mostrei, não. Mas ele creu. E porque ele creu, a gente hoje está debaixo da bênção dele e das suas promessas. Entendeu, gente? Eu vejo hoje uma estratégia muito forte do engano. O diabo, ele não consegue mais, a grande maioria dos lugares, usar da violência, do martírio. Então ele traz às comunidades evangélicas o esfriamento, os achismos, o politicamente correto lado da igreja, fazendo com que a gente se envolva com o engano e esqueçamos o nosso principal alvo, que é Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Que você e eu saiamos daqui hoje, colocando todo o nosso foco, toda a nossa energia, todas as nossas crises, tudo quanto a gente precisa pela fé em Jesus. E com certeza faremos uma grande diferença onde estivermos. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundante. Semana que vem a gente vai falar do capítulo 5, capítulo 6, que são 2 pontos assim relevantes demais nessa carta para você.